Olá, estamos começando mais um podcast, O Brasil é Raro, com o Anderson Barbalho. E hoje temos uma nossa convidada muito especial, Sandra Cristina, ela que é coordenadora terapêutica para a dependência química. E o tema de hoje é Entendendo sobre Dependência Química. Bem-vinda, Sandra. Olá, tudo bem? Obrigada, Anderson, pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante, né? Que é a dependência química. E hoje a gente tem vivido isso em todas as situações, em todas as casas, a gente sempre acaba tendo um dependente químico, né? Isso é muito importante. Sandra, vamos explorar mais um pouquinho o que é as causas, os impactos na vida dos dependentes e seus familiares, principalmente as possibilidades de recuperação. O que é dependência química? Anderson, a dependência química, ela tem uma condição muito complexa. Na verdade, ela é uma compulsão. A pessoa acaba se dedicando a usar ali um dia, achando que vai estar tudo bem, vai passando outro dia. Quando ela vê, ela já está totalmente ligada naquela substância, ela já se tornou um dependente, né? A droga, ela faz isso, ela vai levando aos poucos, ela consegue levar a pessoa para isso, mesmo ele sabendo que é prejudicial, né? A pessoa sabe que ele vai prejudicar a saúde dele conscientemente, mas ele não consegue viver livre dessa dependência. Quando a gente se fala em dependência química, né? Sabemos que temos as drogas lícitas, as drogas ilícitas, mas essa dependência ela pode ser por várias substâncias ou por aquele misto de substância combinada, né? Ou apenas por um tipo de substância. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, as pessoas que estão em casa nos assistindo neste momento, o que pode causar? Porque o álcool, ele é uma droga lícita, que é vendido em supermercados, mas o que realmente pode causar essa dependência, essa combinação? Sim, na verdade a gente temos as drogas, né, desde as lícitas e ilícitas. Geralmente eu costumo falar que o álcool é a porta de entrada, né? A pessoa começa ali pelo álcool, ele acha que é hoje, começa a beber socialmente, quando ele vê já se torna dependente. Aí como ele já se tornou um dependente, aqui ele se torna fraco, para ele já começa a entrar com outras drogas, né? Aí começa com a maconha, a cocaína, a pasta base, e assim, fluentemente, ele vai entrando em outras drogas. Quando ele já está no estágio que ele está ali totalmente voltado nas drogas, entra uma parte também muito importante, e muitos acreditam que não é uma droga, que é a parte medicamentosa, né? Que os medicamentos, hoje em dia, as pessoas acham, eu vou tomar um analgésico para uma dor crônica. Então, ele acaba sendo até prescrito por um médico mesmo, da rede de saúde. A pessoa toma hoje, quando chega amanhã, a pessoa está já dependente cada vez mais daquele remédio. E não só os analgésicos, né? Como os opioides também, os antiansiolíticos, principalmente também, que as pessoas começam a entrar numa depressão, junto com a droga ainda. Então, assim, se torna cada vez mais dependente. Hoje você tocou num ponto sobre a dependência medicamentosa. Todos nós sabemos hoje que o mal do século hoje, a doença é problema de saúde mental. Então temos várias medicações hoje que ela causa dependência e que precisam ser controladas, ser monitoradas. O que você pode dizer em relação a esses medicamentos, principalmente os ansiolíticos? Sim, eu acredito que ele tem que ser assim, prescrito, é claro, as pessoas precisam da medicação, principalmente as pessoas que estão no tratamento para dependência química, muitos são necessários, porque ele já vem da dependência por uma depressão, que já levou ele, muitas das vezes ele já não consegue sair, né, daquela depressão, ele está numa tristeza profunda devido à quantidade do tempo de uso, que causou na vida dele, né, que ali a pessoa, quando ela é dependente, ele deixa o seu convívio social, familiar, amigos, então muitos se tornam depressivos, né? Então, assim, ele precisa, às vezes, de um auxílio, mas, assim, tem que ser recomendado pelo médico, tem que ser dosado, tem que ser a dose certa, né? Para não fugir e não entrar numa outra dependência química. Falando em saúde mental, nós abordamos diretamente a parte medicamentosa, mas existem terapias, né? Qual que é o melhor caminho antes de chegar nessa parte medicamentosa? O que você orienta, no caso, o paciente procurar um psicólogo ou que o psicólogo já chegue em caminho direto ao psiquiatra para essa parte medicamentosa?
Sim, assim, voltando ao todo, assim, a pessoa tem que procurar, né, especialidade médica, né? Ele procura muitas vezes até um clínico, às vezes ele não vai conseguir uma especialidade, ele vai avaliar e vai encaminhar ele, se é para um psicólogo, se é para um psiquiatra, ele vai ser avaliado e vai ser encaminhado. Para o dependente químico que precisa do tratamento, ele deseja um tratamento tanto para a parte das drogas ou da dependência dele, seja medicamentosa ou o que for, eu aconselho a primeira porta de entrada, a gente temos também o CAPS. O CAPS está aí para atender essas pessoas e encaminhar, né? Hoje a gente tem muito centro terapêutico, temos muitas comunidades terapêuticas que a pessoa não vai ter um custo, né, financeiro, que muitas pessoas às vezes falam, eu não vou me tratar porque eu tenho que pagar, porque a gente sabe que existem muitas clínicas, né, particular, e a família não tem condição, está no desespero e não tem como fazer esse tratamento. Você falou em CAPS. O CAPS hoje ele é formulado por número, CAPS 1, CAPS 2. Qual é o CAPS hoje adequado que faz esse acolhimento desses pacientes que têm dependências químicas? Geralmente é o CAPS EAD, né? A gente tem aqui em Cuiabá, a gente tem do Boa Esperança, né? Em Várzea Grande a gente já tem, que é outro setor, que é o CAPS ali, o CAPS EAD, né? Mas assim, a pessoa indo no CAPS, eles vão fazer ali já uma anamnese dele, vai passar para avaliação psicológica e ali, a partir desse momento, eles vão encaminhar aonde for necessário, qual CAPS que ele se encaixa o perfil dele, né? Então ali ele já vai ter, às vezes ele não tem a dependência química, mas ele também precisa do acompanhamento, às vezes ele está com a saúde mental comprometida, né? A droga também causa uma saúde comprometida, então ali ele vai ser como se fosse uma triagem para onde ele vai ser encaminhado. Você falou numa palavra-chave, perfil. Existe hoje um perfil de idade, um perfil em termos de se é um sexo masculino, feminino, que numa incidência maior de dependência química? Não, a dependência química, ela não escolhe a idade, gênero, classe social, né? Ela está em todos os lugares, né? Às vezes você acha que a pessoa não é usuária, às vezes ele está ali, ele sofre disso, às vezes está do teu lado e você não sabe dessa dependência química dele. E principalmente, às vezes ele mesmo não aceita que ele é um dependente químico. E uma das partes mais importantes para ter um bom resultado num tratamento para dependência química é reconhecer que é um doente e que precisa de tratamento. Além de reconhecer essa aceitação, existe um preconceito muito grande na sociedade quando você se autodeclara que é um dependente químico ou é adicto. Explica para o nosso telespectador qual que é a diferença hoje de um dependente químico e um adicto. Sim, o dependente químico, assim, a pessoa já ali, ele já está como usuário, né? A pessoa está se tratando, mas o adicto, mesmo que ele termine o tratamento, ele continua sendo um adicto. Então, assim, ele vai mudar as rotinas de vida dele no dia a dia. Geralmente, assim, os tratamentos terapêuticos, as pessoas falam assim, o CAPS é 3 meses. Numa comunidade terapêutica, geralmente ele já tem um tempo maior, porque 3 meses ele vai achar que está pronto, e não está pronto. 4 meses eu falo que é uma luta entre a mente e o organismo, porque a pessoa precisa se libertar do próprio organismo. Se fizer um exame toxicológico, por exemplo, quem é usuário de droga, vai constar no organismo, então ele não está limpo. Então tem que ter um tempo para limpar o organismo e a mente. Como que vai limpar a mente? É como se você, por exemplo, você está parando de tomar um café, e eu deixei de tomar um café, mas se eu passar por aqui e eu ver esse café, eu vou lembrar toda hora que eu quero café. E mesma coisa é o dependente, ele está ali, ele sai para fora, ele está ali confinado num lugar que tem tratamento, todo mundo é dependente químico e está tratando a mesma situação. Mas quando ele está ali fora, fica difícil para ele, porque onde ele está, o convívio dele tem a parte, né, da dependência, onde ele pode correr o risco. Aí por isso que a gente sempre fala, terminou o tratamento, 5, 6 meses. Tá bem, aí começa a ir para casa 3 dias, volta, ele fala, não, tô pronto, aí ele já sentiu seguro. Por isso que a gente fala que o plano terapêutico, ele é individual, depende de cada um, de cada organismo. E quando ele aceita que ele é um dependente químico e ele precisa do tratamento, o tratamento evolui. Então, assim, ele consegue ter uma evolução melhor, um tempo menor, porque ele se aceitou. E nesse tempo que ele se aceitou, ele vai conseguir sair lá fora e vai conseguir ter uma rotina normal. Ah, mas vai mudar algumas rotinas? Vai. Por exemplo, ele não vai poder deixar o tratamento no CAPS, ele vai ter que continuar com o tratamento psiquiátrico, continuar com as terapias com psicólogo, mesmo com longa data, porque a gente tem casos de pessoas com 10 anos limpo, e por isso que a gente chama de adicto, e ele acaba tendo uma nova recaída. Às vezes ele houve uma frustração, uma depressão familiar, algo na vida dele que possa fazer com que ele recaia.
Em Cuiabá hoje existe grupos, né, de apoio. Existe algum grupo de apoio a narcóticos anônimos ou grupos de terapias, ou somente o CAPS mesmo aqui na cidade? Não, a gente tem aqui, né? A gente tem o NA, tem os Alcoólicos Anônimos. Temos também grupos também para família, né, que é o NACRON, que é para atender as famílias codependentes, que as famílias também se tornam dependentes químicos, então precisa desse tratamento. Então a gente tem esses grupos para apoio, né, mas o principal foco que a pessoa precisa no momento é ela querer um tratamento e procurar uma unidade, né, terapêutica para ele poder ficar ali por um tempo, fazendo a terapia com o terapeuta, um acompanhamento certinho, focado realmente nele para o tratamento, para poder superar essa dependência. E você que está nos assistindo, saiba que tudo depende de você. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que você pode chegar, conversar, desabafar. Às vezes é um problema que você passa no dia a dia e você não se abre, às vezes com um familiar, com a esposa, com o esposo. Tem os grupos de apoio de narcóticos anônimos, nós temos os CAPS. Então, assim, basta querer, para você querer mudar de vida, né, Sandra? Então, assim, tudo é possível. Sim, é possível. E uma coisa muito importante, as pessoas acreditam que não é possível recuperar a dependência química, porque a taxa é muito baixa para uma recuperação. É possível, eu conheço casos de pessoas que conseguiram superar a dependência química, mas como eu disse, tem ênfase. Se ele chegar, por exemplo, numa casa que não vai deixar de ser social, mas as pessoas tomam uma bebida alcoólica, ele vai chegar, vai brincar ali com todo mundo e vai dar uma desculpinha, estou com sono, alguma coisa, e vai para casa, vai se retirar, mas ele está se preservando, está se cuidando. Então, assim, tem possibilidade. Eu falo que as pessoas não acreditam que há superação, há sim um milagre para isso, né? Muitos falam assim, não, você vai fazer um tratamento onde não vai ter resultado, estou enxugando gelo. Não, tem tratamento, basta querer, é possível. E o nosso programa é isso, o Brasil é Raro, é um programa voltado para a saúde, não somente para a saúde em doenças raras, mas sim em vários temas, para quebras de tabu. Hoje tivemos a Sandra Cristina falando um pouco sobre dependência química. Sandra, eu queria que você deixasse umas considerações finais para quem está nos assistindo neste momento. Eu acredito que tudo é possível, a pessoa tem que acreditar e que há uma nova chance, né? A gente sabe que se você quiser, você consegue. Como muitos conseguiram, você vai conseguir. Então, assim, não deixe de procurar ajuda, engura o orgulho e procure, né, ser ajudado, porque tem muita chance ainda na vida e tudo que você perdeu pode ser recuperado. Basta você acreditar em você. Você que está nos assistindo, curta o nosso conteúdo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima semana. Obrigado.